Primeiramente, quero fazer um breve agradecimento a todas as pessoas que estão na minha página, a todas as pessoas que curtem o meu trabalho, que estão ali prestigiando, embelezando e honrando o meu trabalho. Em segundo, vou contar rapidinho, o porquê eu hoje gravo vídeos, e falo de assuntos do nosso cotidiano. Desde a minha adolescência sempre fui voltado para a introspecção, Sempre fui um cara muito mais introspectivo do que eu sou hoje. Era muito tímido, mas sempre fui voltado para os meus sentimentos, a observância da vida. Então, desde cedo eu comecei a rascunhar, botar no papel os meus sentimentos. E assim foi, durante muitos e muitos anos. E quando eu vim para aqui, onde eu moro hoje, comecei a namorar com uma garota, e que ela vendo as coisas que eu escrevi, ela disse assim, Edson, por que você não organiza tudo e pega os direitos autorais? Eu lá nem sabia o que era direitos autorais. E assim fiz. E aí descobri, anos depois, o mundo da internet. Passei a ter uma página e a publicar as minhas poesias no Facebook. E até então, anos depois, eu vi aquela questão do modo profissional, que eu nem sabia o que era, sempre via lá e nunca me atentei, nunca tive curiosidade. Aí um belo dia eu fui ver o que era, e aí mudei o meu perfil para modo profissional. Juntei o útil ao agradável, Desde quando eu sempre tive minha página, sempre escrevi poesias e hoje estou aqui no modo profissional. E isso sempre foi uma coisa natural para mim, porque sempre fui voltado pelos pensamentos, pelos sentimentos e as questões sociais, e que todo homem tem que estar voltado, sim, para as questões sociais. É como eu sempre falo nos meus vídeos, o homem tem que atentar mais, porque a vida passa hoje pelas redes sociais, não importa o que você pense, o que você diga, a vida hoje passa pelas redes sociais. E aqueles que não estão nas redes sociais estão perdendo muita coisa, estão sendo vítimas de muitas outras coisas. Pode ser até vítima de coisas ruins, por falta de conhecimento. Então, esse é o segundo ponto. E eu quero fazer esse vídeo especial, e chamar a atenção dos homens e das mulheres. Dos homens e das mulheres cis, Cis. Muitos vão entender o que significa essa pequena palavra e aqueles que não pesquisem. Porque é o seguinte, o que vemos aí hoje, e como eu sempre digo, a vida passa realmente pelas redes sociais, hoje não tem para onde correr, as questões do feminismo e dessas leis que estão aí aterrorizando a vida dos homens. Homens sofrendo inúmeras denúncias falsas, de abuso, de violência doméstica. E a vida desses homens estão sendo destruídas. Crimes acontecem contra os homens, a sociedade em si não toma ciência e quando toma não dá devida importância, porque o homem hoje é pior do que cachorro. Hoje o homem está sendo tratado pior do que cachorro. E se os homens não acordarem, e se essas mulheres de valores também não apoiarem essa causa, porque essa causa não é só dos homens, é das mulheres também. Por quê? Porque, como eu já disse e vou voltar a dizer, a mulher, ela tem filho, tem irmão, tem netos, tem sobrinhos, tem marido, tem pai, tem amigos, Então, são homens. E quando esses homens são vítimas de mulheres usurpadoras, de mulheres maldosas, de mulheres mau caráter, essas mulheres dignas também sofrem porque ela vê o seu filho sendo acusado injustamente. Ela vê seu irmão sendo acusado injustamente. Ela vê seu sobrinho, seu parente, seu amigo sendo acusados injustamente. Então, por isso que eu digo, a questão de lutar contra o feminismo e contra esses partidos que fazem essas leis para desgraçar, para arruinar a vida dos homens, não é uma luta só dos homens, é das mulheres também. Então, homens e mulheres honrados, homens e mulheres cis,
homens e mulheres, né, que entendem que a lei tem que ser justa, tem que ser para todos igualmente, e aquele que errou que pague, e aquele que errou que tem o seu direito a se defender, né, tem que lutar. Hoje, se uma mulher, né, bandida, levanta uma acusação contra o homem, esse homem é sumariamente preso. E ele que vai ter que provar que não cometeu crime. Então, mulheres, vejam que nós estamos numa sociedade muito perigosa. Veja que nós temos legisladores, políticos, pessoas que não estão interessadas em fazer um país justo. Eles ficam na televisão falando de justiça, que cuida do povo. Não cuida, não. Não cuida. Porque eu pergunto agora, quantas e quantas mães estão sofrendo, quantas e quantas mulheres têm conhecimento de amigos que estão passando por essa situação, quantas e quantas avós, tias, irmãs estão vendo os seus entes queridos sendo presos, defamados, né, mortos, né, por conta de mulheres de mau caráter. Há pouco instante mesmo, esses dias eu peguei uma notícia na televisão que a mulher tentou matar um homem, queimou ele todo, né? O homem está desgraçado, está tendo uma repercussão aí nacional e até mesmo mundial, né? Porque hoje as fronteiras, hoje para a internet não tem mais fronteiras, e esse homem, né, ainda está sendo indiciado pela polícia por violência doméstica. E quem cometeu violência doméstica contra o rapaz foi a mulher, e ainda tem áudio dela dizendo que queria matar o cara, que ia fazer acontecer, e o homem ainda está sendo processado na justiça. Mas vejam só a que ponto os homens chegaram. Os homens estão sendo caçados e ainda tem homens dormindo. Tem homens que ainda acham que isso é justo. Ninguém é contra os direitos das mulheres de se defenderem contra homens violentos. Porém, o homem não pode ser submetido, né, a esse linchamento social e incubado. A gente vê em programas sociais, muitos dizendo que é a casa do povo, que é a favor do povo. Não é não, minha senhora. Não se iluda não. Não se iluda não, porque tem algo muito estranho por trás aí. Porque quando muitas vezes eles vão em busca por audiência. Muitas vezes eles mesmos já acusam o homem de ter feito alguma coisa sem realmente ser comprovado. Bastou a mulher dizer que sofreu violência, aí os formadores de opinião, né, caem matando com discursos eloquentes por vários dias. Mas quando a notícia de que um homem foi assassinado por uma mulher, de que um homem sofreu violência doméstica nem dá. Só dá quando chega às vias de fato que o homem é morto. E muitas vezes não tem aquela repercussão, não tem aqueles discursos empolados como eles costumam fazer. Então nós não estamos vivendo uma sociedade digna, uma sociedade justa. E é por isso que eu peço, vocês que gostam do meu conteúdo, passem esse vídeo para frente, para que homens mais acordem, para que homens se coloquem, para que homens se defendam, para que homens cobrem desses legisladores, desses políticos que façam leis justas. E no meu entendimento, eles fazem isso, mas não é por preocupação em relação às mulheres, não. Eles fazem isso em vista de votos, porque é sabido que no Brasil, e como em muitos outros países do mundo, o que sobra é a mulher. E mulher vota. E esses caras ficam de olho nos votos. Eles não se preocupam realmente, né, com a família, não, com leis justas, não. Eles destroçam com o homem, né? Até porque, como eu sempre digo, tem um sistema por trás que realmente está trabalhando para isso, né? Para tirar do homem a sua masculinidade, para destruir a família, entende? Então, assim, temos que acordar. Temos que acordar. Homens e mulheres têm que se unir, porque essa luta, essa briga de todos nós. Aquele que cometeu os seus crimes, que pague, independente de homem ou mulher, né? E vejam só, hoje as pessoas não querem mais relacionamentos. A gente vê mulheres aí o tempo todo fazendo vídeos, dizendo que homens não querem mais, que os homens não chegam. Chegar para quê? Chegar para quê? Qual o motivo hoje que o homem tem para constituir uma família? Porque muitas vezes o homem vai, se encanta com a mulher, depois simplesmente ela entra na casa do cidadão, depois dá uma queixa do cara com violência doméstica, o juiz simplesmente manda o cara sair da casa dele.
né? O cara tem filho, se separa, o cara não tem mais direito ao filho. Tem que ter dias para ver o seu próprio filho. E sempre fala, a mulher sempre fala, meu filho, como se o filho fosse só dela. Como se ela tivesse o direito total sobre a criança e o pai não. O pai só serve para pagar as despesas da criança. Muitas vezes ele paga dentro do que ele pode, mas ela sempre acha um pouco, isso, aquilo, outro. Né? Então, qual o motivo hoje que realmente o homem tem para constituir família? Não tem. Qual o motivo hoje que o homem realmente tem para chegar, para paquerar a mulher? Não tem. Né? E é por isso que vemos a todo momento mulheres fazendo vídeos, né? E até reclamando, dizendo que não existe homem. Homem existe sim. Homem existe. Só que o homem ele não quer ver o seu nome, né? A sua vida sendo destruída por mulheres oportunistas, por mulheres que não sabem nem o que defendem, porque se elas fossem pesquisar realmente o fundamento do feminismo, elas não compactuariam, elas não apoiariam esses partidos, ou esse movimento e outros partidos que ficam chamando as mulheres para aderir a esses partidos. Cuidado, mulheres, cuidado que vocês estão sendo manipuladas na mão de políticos, né? De políticos, entendeu? Para engrossar uma fila de um determinado partido, que esse partido não tem obrigação social, não tem. Porque se tivesse, fariam leis justas, se tivesse, lutariam verdadeiramente pela família. O que estamos vendo aí é as famílias sendo destruídas, pessoas que não querem mais constituir família, e a gente está vendo um caos social. Eu estou falando alguma mentira? Eu estou exagerando? Estou? Então vamos para frente que a gente vai ver o resultado pior do que estamos vendo aí. Então eu digo, os homens têm que despertar, os homens têm... Aí, o povo não criou as passeatas no país inteiro em prol da blindagem, né, dos políticos? E isso é uma prova que eles não pensam na sociedade. Então por que os homens e as mulheres não se unem, não vão para as ruas cobrar, né? Porque a gente não vamos nos unir e ir para as ruas cobrar desses políticos de leis justas? E que se um homem realmente agrediu, ou se ele foi acusado, que ele tenha todo o direito de provar a sua inocência. E, se comprovando o que ele fez, que ele pague dentro da lei. E se a mulher deu notícia falsa, que ela seja processada, condenada e coma a sua cadeia também. Porque, vejam só, a gente vê aí nas questões, né, da invasão do Supremo, de tudo mais, né? As pessoas pobres foram logo condenadas. Você vê políticos leva anos e anos para que esses caras sejam processados, passem pelo crime, todo aquele processo judiciário e que talvez venha a ser condenado. Então, para você ver, para botar a mão nesses caras é muito difícil. Mas o povo, né, que é a parte mais fraca da corda, sempre paga logo. Então, minha gente, eu não estou falando nenhuma besteira aqui. Eu, como cidadão, estou fazendo uso do meu direito de expressão. E ainda bem que eu tenho a internet, que nós temos a internet, que podemos nos expressar. Não estou aqui para ofender ninguém, não estou ofendendo ninguém. Estou aqui como cidadão cobrando leis justas para todos. Se queremos uma sociedade digna, as leis têm que ser justas. Você não pode beneficiar um gênero e prejudicar o outro. Se assim faz, tem coisa muito tenebrosa neste país. Então fica aqui o meu alerta, né? Que as pessoas realmente que gostam do meu trabalho divulguem esse vídeo, que os homens realmente participem mais ativamente da internet, né? Deixe de mimimi, deixe de dormir, meu amigo, porque você pode estar na sua zona de conforto, mas a sua zona de conforto pode acabar da noite para o dia, porque em qualquer situação você pode ser acusado de ter feito alguma coisa que você não fez e que você não vai ter a oportunidade de provar. Você vai logo para a prisão. Então, desperte. Está na hora de despertar.